Hoje o Brasil está praticamente indo para falência na Previdência. Vai haver um colapso. Porque lá atrás, infelizmente, eu fui o relator das pedaladas fiscais, que a Dilma usava dinheiro de fundos de previdência para pagar a Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou a favor da pesca, ensinar a pescar. Meus amigos, e o governo já está indicando risco de apagão no orçamento a partir de 2027, colocando a culpa aí nos precatórios e emendas. Então a gente vai falar um pouquinho aqui das notícias aí preocupantes, como isso influencia no seu bolso, e a gente vai falar também dos investimentos para a gente gerar uma renda e como se proteger disso aí. E a gente sabe que o governo aí tem muito precatório para pagar de diversos anos por problemas na justiça desde anos lá passados, desde a época do Collor com problema de poupança, tem problema na justiça aí com privatizações do Fernando Henrique, tem problema na justiça aí com o governo Lula 1 e 2, do Dilma também 1 e 2, tem problema na justiça aí com o governo Bolsonaro e também atual problema na justiça com o governo aí Lula 3. Então, precatórios, isso é perda aí, oficialmente uma perda na justiça aí. Então, meus amigos, projeções divulgadas aí pelo atual governo indicam um risco de apagão aí na máquina pública devido às restrições no orçamento a partir de 2027. Isso estão colocando culpa aí na reinclusão de todos os precatórios sob limites aí de gastos do arcabouço fiscal, que tira boa parte do espaço aí das despesas. Eles falam que são despesas não obrigatórias, né? Que tudo aí praticamente é despesa obrigatória nesse orçamento aí do governo. A estimativa da despesa discricionária, que é não obrigatória, cairia de 208 bilhões em 2026 para 122 bilhões aí para o exercício seguinte, que é 2027. Os números mostram aí na prática um risco de insustentabilidade do arcabouço fiscal, isso nos próximos anos, caso a questão dos precatórios não seja endereçada em breve. Até agora o governo não sabe, não tem uma sinalização concreta como esse problema aí vai ser resolvido. A gente já viu problema semelhante no governo anterior, no governo Bolsonaro, em 2022, ele não tinha espaço aí no orçamento para acomodar as despesas contratadas aí no projeto de orçamento, então ele teve que fazer vários cortes aí de programas públicos aí, como Farmácia Popular, entre outros, até também no Auxílio Brasil, na época aí, R$600, que voltou a ser Bolsa Família. Os técnicos aí da área econômica do governo alertam aí que o mesmo dilema pode ocorrer no governo atual. Isso lá em 2027, isso pode afetar muita coisa, eu vou mostrar para vocês, inclusive com as aposentadorias também. Então, a gente já vê que no ano que vem o gasto com as sentenças judiciais, os precatórios, será de 116 bilhões, mas 55 bilhões ainda estão fora da regra, ou seja, então, vão ter 116 bilhões, mas tem 55 bilhões fora das regras fiscais. E a partir de 2027, o governo vai precisar incorporar o valor integral dessas dívidas, que atualmente elas são bem crescentes, elas atingirão aí 124 bilhões em 27, 138 bilhões em 28 e 144 bilhões em 2029, segundo as expectativas aí do Ministério da Economia, tá? Isso no cenário atual, a despesa obrigatória total teria um aumento de 139,7 bilhões na troca do ano lá, de 26 para 27. Você pode dar uma Bolsa Família, você pode dar um dinheiro, mas não pode pegar dos fundos de Previdência. Então a Previdência vai quebrar. E o país está indo para essa situação hoje, em torno de 56% do que se arrecada no país é só para pagar a Previdência, porque não tem mais gente trabalhando. Então, como vocês estão vendo aí, está tendo um aumento de 80 bilhões em gastos de Previdência. Isso ano a ano aí também tem efeito aí sobre o número de aumento de crescimento de beneficiários aí com o INSS. Então, além disso, além dos gastos precatórios, tem o gasto aí com a Previdência. Pelas projeções aí que o governo atual faz dos benefícios previdenciários, isso lá quem assumir o novo governo em 2027 vai chegar a 1,13 trilhão ao ano e 1,2 trilhão em 2027. Esse aumento das despesas não é o único que o governo vai ter nos próximos anos. O governo está tentando fazer aí uma meta de superávit aí de 34 bilhões
para 2026. Isso a gente não viu até o momento. E acreditem vocês que para alcançar aí esses resultados, o executivo está tentando garantir aí 118 bilhões em receitas extras. 118 bilhões em receitas extras. Bem, eu vou fazer uma aspas aqui, mas eles falam que não. Leia-se aumento de impostos. Então, por isso, você tem que aí se preocupar com o seu futuro. A gente sabe que a gente fala aqui nesse canal aqui de investimentos e eu vou passar para vocês aí alguns. Então, você se preocupando com o seu futuro, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui como gerar aí uma renda passiva. E o primeiro passo aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês têm diversos investimentos, tem conservadores, moderados e arrojados. Você pode investir tanto em tesouro direto, LCIs, LCAs, CDBs, fundos imobiliários e ações. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários. A questão do longo prazo, vou mostrar o quanto que eu recebi de dividendos para vocês verem que é possível sim ter uma renda passiva de longo prazo. E vou mostrar aí os 5 fundos imobiliários mais tranquilos aí da bolsa, com mais liquidez aí, para vocês verem que é possível sim viver de renda passiva com os investimentos e afastar o INSS aí de você, beleza? Pessoal, se você estiver gostando do vídeo e até agora, a gente vai falar aqui que o INSS pode vir a quebrar. É isso mesmo, o INSS pode vir a quebrar com esse problema aí do arcabouço fiscal lá em 2027 não fechando a conta. Então, se você está gostando do vídeo até agora, deixe o seu like e, se valer a sua inscrição aí até o final do vídeo, aí, se inscreve nesse canal que eu vou mostrar aqui para vocês essa parte aí de investimentos em fundos imobiliários nesse vídeo hoje. Outros vídeos eu vou falar aí de renda passiva aí com tesouro direto, LCIs e LCAs e também de ações. Então, o primeiro capítulo aí são os fundos imobiliários. Antes disso, vou mostrar aqui para vocês a notícia que eu falei que o governo está falando que não tem como aguentar aí a partir de 2027. A primeira aqui indica risco de apagão no orçamento em 2027 devido ao aumento de precatórios e emendas. E também, que é muito preocupante, que o governo aponta falta de verba para cumprir pisos de saúde e educação em 2027. Isso para você que depende aí de escola pública, de SUS, o governo está querendo já está falando que não vai ter dinheiro lá na frente. Já está dando alerta, provavelmente, o que ele quer fazer? E como eu falei na parte anterior do vídeo, leia-se, na minha concepção, humilde concepção, aumento de impostos. E aqui eu tenho uma notícia aí, a mesma notícia se repete aqui no caso do Globo.com, o governo prevê um 2027 desafiador e o governo quer 118 bilhões a mais em receitas para fechar 2026, mas é claro, nega que vai subir aumento de impostos. Mas já subiu tanto imposto, né? Ele precisa 118 bilhões para fechar a conta. E eu falo para vocês, por que não corta gastos ao invés de continuar só aumentando impostos? E agora a seguir eu vou mostrar aí a parte dos proventos da minha carteira e seguir com 5 fundos imobiliários, beleza? Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a composição da minha carteira. Como eu falei para vocês, vou falar de fundos imobiliários hoje porque na minha carteira ele é o que tem maior posição. Eu estou montando aí a minha posição em ativos, tá pequenininha ainda, e vocês estão vendo aqui que eu tenho 17 ativos aí de fundos imobiliários, FIAGROS e FII Infras, beleza? Fundos imobiliários é quando você investe aí em um imóvel como um shopping, um galpão logístico. Você pode investir também em dívidas aí de prédios, de construções de prédios, por exemplo, de construções de shopping. E você pode investir também no agronegócio via FIAGRO, que é muito mais negócio aí, nos casos dos fundos imobiliários, você investir em fundos imobiliários do que você ser dono de imóvel, de vários imóveis, ter despesas aí de IPTU, manutenção e outras coisas mais que todo dono de imóvel sabe que tem. E fundos imobiliários você tem um problema aí da oscilação na bolsa de valores, mas você tem uma renda mensal aí até 95% por semestre, tem que distribuir aí a posição de caixa deles pelo menos a cada
semestre 95%, mas os fundos imobiliários costumam pagar essa renda aí mensalmente. Raros são os fundos imobiliários que não pagam, porque são fundos imobiliários muito ruins mesmo, que tiveram problemas aí. Mas indo aqui para a parte de proventos na minha carteira, eu vou mostrar aqui para vocês quanto que eu recebi aí no longo prazo. E isso a gente vê aqui numa evolução aqui nos últimos 5 anos, como que está aqui o gráfico da carteira. A carteira vem aqui caminhando um pouquinho aqui, no início aqui, lá em 2020, aqui vocês estão vendo que vem pouquinho no gráfico e depois ele vai subindo. Isso aqui é um gráfico aqui da parte do mês atual, que eu estou gravando esse vídeo, que mostra aí um percentual mais azulzinho claro aqui, quanto que eu vou receber e quanto que eu já recebi nesse mês aí que eu estou falando para vocês, beleza? Então vou abrir aqui os olhos aqui e no mês atual tem uma meta aqui de chegar a R$2.000 aqui de proventos, como vocês estão vendo. Cheguei a 64% aí de média de proventos na minha meta atual. Eu recebi nos últimos meses esse valor aqui e o total da minha carteira recebido foi isso aqui. Então, para vocês verem que é possível no longo prazo a gente ter um rendimento aí, uns proventos que vão te garantir uma renda passiva extra, a famosa renda passiva aqui dormindo, que eu fiz inclusive um vídeo que vai sair aqui no canal que trata sobre da minha maior renda passiva, que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então, vocês estão vendo aqui que é possível sim ter uma renda passiva com os seus investimentos, e no caso estou mostrando aqui ações e fundos imobiliários, que esse aqui o meu rendimento são ações e fundos imobiliários, mas nesse vídeo especificamente eu vou tratar aí de 5 fundos imobiliários que são para mim os melhores fundos imobiliários que a gente tem na bolsa aí, cada um em uma situação específica, beleza? Então o primeiro fundo imobiliário que eu vou falar aqui, que é o maior, que eu tenho aí algo em torno de 460 cotas atualmente, é o MXRF11. MXRF11, ele está com sua cotação atual de R$ 9,06, tá? Tá com dividend yield média de 12,6% e ele paga acima aí da inflação. Comparado aí, se você for comparar aí com o CDB, que está pagando atualmente 14,15% ao mês, e se um CDB 100% CDI, ele paga menos. Mas é aquilo, né? Ele está pagando acima da inflação e você consegue garantir uma renda passiva acima da inflação e também você não tem problemas com imóveis. O MXRF é um fundo de papel e é uma boa meta aqui para você analisar é o P sobre VP, o bom índice, na verdade. É o P sobre VP abaixo de 1, tranquilo aí, você pode comprar, principalmente fundo de papel. Pode comprar abaixo de 1 com maior tranquilidade. Liquidez é um outro índice que você pode verificar também, tá? Ele tem uma liquidez média diária de 11 milhões, de quase 12 milhões aí, e nos últimos 12 meses a variação da sua cota cai algo em torno de 2%, beleza? Então, esse aqui, o MXRF11, ele pagou aí de último dividendo 9 centavos. Isso aí, a gente vê que os dividendos 9 centavos é isento de imposto de renda. Então, sempre a Datacom, o que é Datacom? Datacom é a data que você tem o direito a receber os dividendos se você tiver a cota naquele período. Então, a última Datacom aqui foi 31 de março de 25 e o pagamento dele foi 14 de abril. Ele pagou em 9 centavos. Está sempre girando em torno de 9 e 10 centavos. O MXRF11 é um fundo tão queridinho que ele tem aí 1.273.329 cotistas, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas compraram aí o fundo MXRF11. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que a gente fala também muito em fundos imobiliários, que é a fórmula mágica, o Magic Number. O que é o Magic Number? É o quanto que você tem de cotas, ele vai gerar de rendimento, que aquela cota vai comprar aí uma nova cota daquele fundo. Então, por exemplo, o MXRF11 pagou 9 centavos, atualmente a cota aí é R$ 9,06. Então, para você receber aí R$ 9,06, você precisa ter 100 cotas, como vocês estão vendo aqui, e R$ 906 investidos aí para você conseguir ter uma cota do MXRF11, tá? Agora, pessoal, o próximo fundo que a gente vai falar é o KNRI11. O KNRI11, que tem a sua cotação em R$ 139,80, é um fundo da Quineia, é um fundo gigantesco. A Quineia é controlado aí pelo Banco Itaú
tem um dividend yield aí de 8,6%, tá? É fundo de tijolo, você comprando aí, a gente tem que comparar aqui agora com os tijolos. Se você fosse dono de um apartamento aí, dono de uma casa, você conseguiria ter um dividendo aí mensal, um aluguel mensal que chegasse no final do ano com um percentual aí de 8,6%, com todas as despesas de IPTU, de água, de tudo, de manutenção de casa, de tudo, vocês conseguiriam, você não chega a 6%. Então, veja que aqui você não tem problema de pagar impostos, de pagar nada, e você vai ter um dividendo aí isento de imposto de renda. A venda do fundo imobiliário não é isento de imposto de renda não, mas o dividendo é isento de imposto de renda, e você vai ter uma renda aí maior do que se você tivesse um imóvel, um aluguel aí de algum imóvel que você tivesse alugado, tá? E tem uma liquidez média diária aqui, ó, de 6 milhões, excelente liquidez, significa que liquidez significa que você pode tirar aí, vender à vontade, se você quiser sair da posição na bolsa, que tem liquidez aí para suportar, e um P sobre VP de 0,87. 0,87 significa que para cada R$1, uma cota, você paga aí 87 centavos, ou seja, cada R$1 você dá 87 centavos. Está com desconto aí de 13%. Ele tem sofrido aí porque o mundo tem sofrido bastante aí nos últimos meses, então ele tem caído aí 6,92%. Ele tem aí 294.023 cotistas, como eu falei para vocês, ó, o valor patrimonial da cota aí era R$ 161,17 em comparação à cotação atual, por isso que você tem aqui um desconto de 13%, tá? É um fundo aí de tijolo, é um híbrido aí entre galpões logísticos e lajes corporativas, tá? Não é um fundo assim que vai pagar os maiores dividendos, mas é um fundo muito tranquilo, muito papai com mamãe, que você pode comprar aí, lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas você pode ter ele com tranquilidade, que a sua carteira não vai ter tanta oscilação quanto outros fundos e algumas ações também. Pagou de dividendo aí, o último dividendo foi R$1 por cota. Datacom, já falei que isso na parte anterior do vídeo, a data de pagamento aqui foi 14/4 do dividendo. E o Magic Number dele é atualmente 139 cotas ou 19.432,20. Ou seja, se você tiver 139 cotas do KNRI 11, você consegue aí comprar uma nova cota com a cotação atual. O KNRI 11 é um fundo que tem 15 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas, tá? Tem aqui o Atenas, tem um CD Santa Cruz aqui no Rio de Janeiro, tem o Boulevard Corporate Tower, Bela Vista, Botafogo Trade Center, tem o Diogo Moreira Edifício, Lagoa Corporate, tem um Buenos Aires Corporate, também tem o CD Cabreúva, que isso aqui é a parte CD, aqui é a parte de galpão logístico, Madison é prédio, tem aqui ó, CD Itaquá, tem o CD Global Jundiaí. Então é um fundo aqui que tem tanto laje corporativa quanto galpão logístico. Então ó, tem o Rocha Verá, Torre Cristal, e são fundos assim, são imóveis assim, tudo classe AA, não tem classe B, não tem classe C, que são imóveis aí de alto padrão, beleza? Então são muitos imóveis, e para você ter ideia aqui dos imóveis que ele tem, para você se avaliar aí se vale a pena comprar ou não. Mas esse KNRI 11 é um fundo aí muito tranquilo de se investir. O próximo fundo que a gente vai falar aqui, que é bom para ter uma excelente renda passiva, eu gosto muito desse fundo, tem bastante cota dele, tem quase 200 cotas desse fundo, é o BTLG11. BTLG11, que na sua cotação atual é R$ 98,90, está com dividend yield de 9,5%, um P sobre VP de 0,95, você tem 5% aí de desconto se você comprar ele em cima do seu valor patrimonial, uma liquidez de média diária de 7 milhões e cresce aí a cotação nos últimos 12 meses 4,56%. BTLG11 é um fundo BTG Pactual, é um fundo de galpões logísticos, é um fundo de tijolo, só possui aí 2% de vacância, o KNRI 11 possui 4,5% de vacância. Pagou de último rendimento aí 78 centavos e tem 376.428
cotistas. O valor patrimonial da cota atualmente é R$ 103,84. O último dividendo, como eu já falei, foi 78 centavos. A Datacom foi 15 de abril e vai ser pago 25 de abril. O Magic Number dele é 126 cotas, porque aí dividido o valor da cotação atual pelo percentual do dividendo, você precisa de 126 cotas ou R$ 12.461,40 investidos nele, para você ter aí uma nova cota e fazer aquela bola de neve dos dividendos, comprar uma nova cota. Com isso você vai acumulando dividendos. Quando mais dividendos você acumular aí, maior aí será a sua renda passiva, tá? E aqui são os imóveis dele, tem 21 imóveis em São Paulo, é um fundo Last Mile. Fundo Last Mile é aquele fundo que é bem concentrado a 30 km de grandes capitais, no caso BTLG, ele tem bastante galpão logístico localizado perto aí dos 30 km aí da cidade da grande São Paulo, tá? Então, ó, 21 aqui galpões em São Paulo, um no Rio, um em Pernambuco, um em Minas, um no Ceará, um em Santa Catarina. E aqui são os galpões deles. Se vocês terem uma ideia, tem o Navegante, Santa Catarina, BRF Fortaleza, BTLG em Jundiaí, tem a Natura também, um galpão só com a Natura, tem um Ribeirão Preto, Araçatuba, Hortelândia, um Embu, Cotia, Mauá, Extrema lá em Minas Gerais, Cajamar 1, Campinas 2, Cajamar 2. Então, ou seja, tem bastante aí galpões logísticos. O BTLG aí é um dos queridinhos da Bolsa de fundo de logística. Eu particularmente gosto dele bastante. Agora, pessoal, vou falar do fundo imobiliário XPML11. É um fundo que eu gosto bastante. XPML11 é um fundo de shopping, então se a economia, o consumo estiver bombando, esse fundo aí vai estar tendo bastante dividendo, porque vai estar recebendo bastante aluguel e bastante grana lá da parte de renda variável dos aluguéis, que são um percentual aí das vendas dos shoppings, beleza? Então o XPML11 tem diversos shoppings. Atualmente a cotação dele ultrapassou os R$100 aí, tá 104,67, tem um dividend yield aí de 10,54. A gente tem que pensar o seguinte, não pode ir no maior dividend yield não. Você tem que pensar que dividend yield médio aí 10, 12%, 8%, se for um fundo de jogo, tá excelente, porque quanto maior o dividend yield, pode ser que a cotação esteja bem baixa e o fundo esteja com um problema. Então não pode ir só no dividend yield. Tem que olhar a qualidade dos imóveis, relatórios gerenciais e outras coisas também, outros índices aqui como preço sobre valor patrimonial, que atualmente é 0,89%, um desconto aí de 11% em cima aí do preço do valor patrimonial do XPML11, liquidez média diária de quase 11 milhões. Ele sofreu aí um pouco nos últimos 12 meses, caiu 9%. O ano de 2024 foi muito ruim aí para a renda variável aqui no Brasil, porque o governo falou bastante coisa que influenciou na Bolsa de Valores. A gente está vendo aqui 2025 uma outra influência agora americana, com as variações aí na Bolsa também. E é um fundo que se dá para você comprar barato, que o XPML11 tá barato, tá bom de comprar, é um momento ótimo aí, e você tem que comprar ao som de canhões, como diria Warren Buffett, e vender ao som de violinos, tá? XPML11 tem 582.776 cotistas, pagou de último rendimento aí 92 centavos, como eu falei, é o fundo de shopping, tá? E tem aí um 4% só de vacância, ou seja, pouquinha vacância aí. O valor patrimonial da cota dele atualmente é de 117,21, por isso a gente tem um desconto aí de 11%. Vocês terem ideia, o dividendo do XPML11 mensal é de quase aqui, ó, 1% de tão bem que ele paga. Shopping aqui no Brasil paga muito bem. Como eu falei, 92 centavos foi seu último dividendo anunciado. O dividendo foi anunciado dia 16 de abril. E, como vocês estão vendo aqui, está em linha 12 meses pagando 92 centavos, tá? E o Magic Number dele aqui, se você tiver 113 cotas do XPML11, você consegue ter uma renda aí com ele de R$ 104,67 ou R$ 11.827,71 investidos para você ter uma nova cota aí, o efeito aí dos juros compostos, beleza? Então, XPML11, um excelente fundo de shopping.
Eu particularmente tenho mais de 113 cotas dele aí. Eu já tenho a renda passiva mágica, que o Magic Number dele para comprar uma nova cota. Eu gosto muito do XP-ML11, tá? XP-ML11 tem diversos shoppings, tem muita coisa. 11 em São Paulo, 4 no Rio, 2 em Minas, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas também e 1 no Rio Grande do Norte. Tem shopping pra caramba. Tem o Cidade Jardim São Paulo, Shopping Bela Vista, Catarina Fashion Outlet, tem o Plaza Sul Shopping, tem o Caxias Shopping lá no Rio de Janeiro, Internacional Shopping, Shopping Cidade São Paulo, Downtown, também no Rio de Janeiro, tem a Estação BH, tem o Ponta Negra, Via Parque Shopping no Rio, Shopping Bahia, Campinas Shopping, Shops Jardins em São Paulo, Shopping Estação, Praia Bela, entre outros. Aqui tem o Tietê, tem diversos shoppings, Shopping Uberlândia. Então, se você comprar um fundo imobiliário, você vai estar recebendo aí um pedacinho do aluguel aí desses shoppings, beleza? As lojas vão pagar para o fundo imobiliário, para a administradora do fundo, e esse percentual do aluguel será repassado aí aos cotistas, beleza? Então esse aqui foi o fundo de shoppings aí que eu estou mostrando para vocês aí como uma geração de renda passiva. E agora eu vou falar o último fundo imobiliário, agora eu vou falar um fundo de papel, o KNCR11. De todos os fundos aqui, esse fundo aqui que paga mais quando o CDI e a Selic estão altos, e se reduzir, ele vai reduzir também o seu dividendo, tá? A NCR11, para geração de renda passiva, você não depender do INSS, também é um fundo da Quineia, tem um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 11,63%, está com um pouquinho acima do valor patrimonial, 1,02%, ou seja, está pagando aí 2% a mais aí em cima do valor patrimonial. Tem uma liquidez média diária de 10 milhões e cresce aí nos últimos 12 meses por causa do crescimento da Selic junto, né? Quanto mais a Selic cresce, mais ele paga, de 12,58%, tá? Ele é um fundo que tem 388.891 cotistas, pessoas, tá? Investindo nele. É um fundo para público geral. Só estou apresentando aqui investimentos aqui, fundos imobiliários de público geral, não para investidores qualificados, tá? O valor patrimonial da cota dele é R$ 101,62 e pagou como último rendimento R$ 1,04. É um fundo aí que praticamente paga aí 1% aí ao mês com tranquilidade. E como eu falei para vocês, o último dividendo dele aí foi R$ 1,04. Ele tem aqui R$ 1,04, eu vou pagar R$ 1,0795, R$ 1. Então tá sempre ao redor aqui entre R$ 1,00 e R$ 1,07 aqui que a gente pode ver. Por ser um fundo de papel, ele não tem imóveis, ele tem dívidas. Ele investe em CRIs e debêntures ligados ao ramo imobiliário normalmente, e aquele CRI ali é uma geração de dívida de uma empresa aí, uma MRV construindo um prédio, uma empresa aí, um XPML, um fundo do XPML, por exemplo, construindo um shopping. Aí ele gera uma dívida, esse KNCR faz a securitização dessa dívida, compra essa dívida e começa a receber aí os retornos, aí, os juros daquela dívida dos CRIs. Então, o Magic Number dele atualmente é 99 cotas, porque o valor atual da cota é 113,64, dividido aí pelo dividendo dá 99 cotas, ou então você precisa ter R$ 10.260,36 ou 99 cotas, como eu já falei para vocês, beleza? Então, pessoal, vocês viram aí que a gente tem um problema sério aí no orçamento aí do governo. Isso pode afetar aí até a aposentadoria das pessoas. Então, para você não depender do governo, um excelente investimento aí para você ter renda, se você aguentar, obviamente, ter as variações das cotas, é investir aí em fundos imobiliários. Tem pessoas que investem em ações, tem pessoas que investem em CDBs, tem pessoas que investem em tudo, tem pessoas que só investem, são aqueles investidores mais conservadores, só investem em renda fixa, mas tem investimentos para todos os gostos. Aqui no canal eu falo muito de renda fixa, muito de CDB, Tesouro Direto. Hoje eu fiz aqui um vídeo diferente, mostrando um pouco aí de fundos imobiliários e como você aí ter uma renda passiva e se defender aí
do INSS, da falência do INSS, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer coisa aí, dá seu likezinho se gostou do vídeo, se inscreve no canal se valer a sua inscrição, beleza? Eu sou o Valder Rocha, estou aqui para te ajudar aí nas finanças e investimentos. Um abraço, até mais e tchau, tchau. O que está acontecendo hoje, Hermes? O que está acontecendo hoje é que todo mundo recebe um tipo de auxílio, você não encontra mais gente para trabalhar, então a gente não ensina a pescar, só dá o dinheiro, nós estamos criando pessoas dependentes do Estado, as pessoas que só recebem, e as pessoas não querem mais emprego, querem bico, porque recebe tanto dinheiro de um lado e do outro e ninguém quer trabalhar. Então, eu acho que tem que ajudar as pessoas, mas tem que ter uma contrapartida. Ajuda por 2 anos, 3 anos, 4. Agora, não pode ficar ajudando o tempo todo. Porque quem está pagando essa conta é quem paga os impostos. São 150 dias que cada brasileiro paga para ter tudo que é tipo de auxílio e essas pessoas depois não dão contrapartida. Aí tu está ensinando as pessoas a ficar acomodadas, trabalhar eventualmente, e a gente não dá dignidade para as pessoas crescerem, evoluir e gerar empregos. Por isso que eu fiz a lei do simples lá atrás. Buscar o empreendedorismo, ensinar a pescar. A pessoa vai e busca o seu negócio, trabalha, cria um patrimônio, gera riqueza, dá emprego para as pessoas e com isso a gente criamos um ciclo virtuoso e não um ciclo desvirtuoso das pessoas não quererem trabalhar e só querer receber um tipo de auxílio.